Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 5, Expiação Horizontal, a cruz e a igreja. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença buscando a tua bênção, a bênção do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo prometido por Jesus. Abre a nossa mente e que o Senhor faça jorrar luz de cada texto, cada verso da carta de Efésios, escrita por Paulo. Que o Espírito Santo que trabalhou na mente de Paulo também trabalhe na nossa mente, iluminando-nos para compreendermos as tuas verdades. Responde à necessidade do teu povo, às orações do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Expiação horizontal, a cruz e a igreja. O verso áureo: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Dos dois povos, Ele fez um só. Efésios 2, versos 13 e 14. Imagine que você é um gentio, um não-judeu ou um grego que aprendeu a amar o Deus de Israel. Você abandonou a adoração a muitos deuses e aceitou o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Enquanto percorre os belos pátios e colunas estriadas do Templo de Jerusalém, os sons de adoração suscitam seu louvor. E você sente o desejo também de adorar e louvar o Deus da Bíblia. Nesse momento você vê-se confrontando por uma barreira de pedra ou um muro de mais ou menos 1,20 m de altura. Em vários pontos desse muro, com intervalos regulares, está gravada a seguinte mensagem em latim e grego. E ali diz assim: nenhum estrangeiro pode ultrapassar a barreira e o muro ao redor do templo. Qualquer um que for pego fazendo isso será culpado por sua própria morte subsequente. Nesse momento, você se sente excluído, marginalizado, separado. Em Efésios capítulo 2, versos 11 a 22, Paulo vê a cruz de Cristo fazendo uma diferença dramática, destruindo esse tipo de barreira ou esse muro de separação entre judeus e gregos e gentios. Verticalmente, a cruz de nosso Senhor dissolve a separação e reconcilia os seres humanos com Deus. E também, horizontalmente, a cruz de Cristo reconcilia as pessoas umas com as outras. A cruz de Jesus removeu a inimizade e trouxe paz entre judeus e gentios, tornando-os uma nova humanidade. Juntos, eles se tornaram um novo templo, morada de Deus através do Espírito Santo. O que significa esta verdade para nós hoje? Você se considera melhor do que os outros? Você acha que você, como adventista do sétimo dia, não está correndo também o risco dos judeus de se isolarem e de se considerarem melhores, mais santos ou exclusivamente salvos, enquanto que todos os outros estão perdidos? Meus queridos, a mensagem que Deus deu através de Paulo é uma mensagem atual para você e para mim. Deus tem um remanescente fiel em todas as igrejas e religiões. Deus tem um remanescente fiel. E a cruz de Cristo nos une. A cruz de Cristo nos torna um só rebanho, um só pastor. Nós estamos caminhando para o céu. Deus quer nos usar como proclamadores deste evangelho que reconcilia as pessoas com as pessoas, que reconcilia os pecadores com Deus,
que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim, para que sejamos os proclamadores deste Evangelho que une, que reconcilia, que edifica um corpo, o corpo de Cristo, a Igreja de Cristo na terra. Aleluia! Na parte de domingo, aproximados em Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 e os versos 11 e 12. Nós já vimos através de Efésios capítulo 2, versos 1 a 3, nós vimos aqui a forma errada, pecaminosa, em ofensas e pecados que os efésios viviam antes de conhecerem a Jesus. Porque aqui em Efésios 2, 1 a 3 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Assim era a situação dos efésios. E que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, andavam fazendo a vontade de Satanás, o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Paulo primeiro estabelece a situação pecaminosa e perdida em que os efésios viviam antes de conhecerem a Jesus. E agora, queridos, em Efésios 2 e os versos 11 e 12, Paulo diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Paulo lembra os efésios da situação pecaminosa, separada de Deus em que viviam antes. Lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Os judeus, chamados os da circuncisão, desprezavam os gentios que eram incircuncisos. E agora o verso 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Os efésios, na forma em que viviam, em ofensas e pecados, sem Cristo, perdidos, longe de Deus. E aqui diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Não conheciam o concerto da promessa, o concerto da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus queridos, eles eram estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem não tem Jesus não tem esperança, não tem Deus no coração. Eles são separados da comunidade de Deus, mas em Jesus Cristo nós somos reconciliados com Deus e reconciliados um com o outro. Os gentios que se tornaram crentes em Cristo se tornaram membros do corpo de Cristo, a igreja. Outrora tinham sido totalmente separados de Israel e separados da salvação. Paulo considerava importante lembrar os efésios da situação anterior deles. Eles estiveram sem Cristo, o ungido, o Messias de Israel. Eles tinham sido separados da comunidade, ou seja, do povo de Israel, e estranhos às alianças da promessa, inconscientes das promessas de salvação oferecidas ao longo da história. Queridos, no passado, os gentios tinham vivido em grande contenda com os judeus, muita inimizade entre judeus e gentios, não se conversavam. Paulo deu uma noção desse ódio arraigado, referindo-se a um sintoma dele: insultos. Os judeus se referiam aos gentios com escárnio, como incircuncisão, e os gentios se referiam aos judeus com igual desdém, chamando-os de circuncisão. No entanto, queridos, Paulo apontou para algo radicalmente diferente. Paulo diz em Efésios 2,13, que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo afirmou que os gentios uma vez estiveram longe, separados de Deus, mas em Cristo e por meio da cruz de Jesus Cristo,
os gentios foram aproximados de tudo de que estavam separados. Eles se aproximaram de Deus, eles obtiveram a esperança e se tornaram irmãos dos judeus. Gentios e judeus se tornam irmãos através de Jesus Cristo. Eis a boa nova subentendida na carta de Paulo. A cruz de Cristo pode curar a grande ruptura entre judeus e gentios, e todas as nossas rixas, brigas, divisões podem ser resolvidas através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa boa nova de salvação nos convida a considerar as divisões que existem em nossa vida e também dentro da igreja e a refletir sobre o poder da cruz para suplantá-las. Se somos cristãos, se estamos em Cristo, nos amamos uns aos outros. Não desprezamos os que não são da nossa igreja. Nós olhamos a todos como irmãos nossos. A cruz de Cristo quer reunir gentios e gregos e judeus. A cruz de Cristo quer reunir, quer atrair para junto de Jesus aqueles que são sinceros de coração. Não importa em que religião esteja, não importa em que igreja cristã ele esteja, os sinceros de Deus serão atraídos pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e serão reunidos como um só rebanho, um só pastor, guiados pelo Espírito Santo. Aleluia! Na parte de segunda-feira, reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. Abra sua Bíblia e vamos ler Efésios capítulo 2, o verso 14 a 16. Porque Ele é a nossa paz. Essa frase de Efésios 2,14 é uma frase que enche o nosso coração. É tão gostoso falar o que está em Efésios 2,14, na primeira linha, porque Ele é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Ele produz paz dentro do seu coração, paz interior. E Jesus também produz paz exterior, a paz entre você e o seu irmão, a paz dentro do seu lar, a paz com os demais irmãos nossos que não são membros da nossa igreja. Jesus é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, mas se referindo a você e a mim, isto se aplica também de todas as igrejas, todas as mais de 42 mil igrejas cristãs. Em Jesus Cristo todos somos aproximados e Ele nos faz um só rebanho, um só pastor, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Naquele tempo eram judeus e gentios, mas e hoje? Com 42 mil igrejas cristãs e com todas essas religiões não cristãs, o propósito de Deus é o mesmo: fazer de todos um só povo, uma só igreja, um só remanescente, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Naquele tempo existia uma parede de separação literal, um muro literal de 1,20 m de altura que impedia a entrada dos gentios no templo. Meus queridos, hoje também podem existir muros que nos separam dos nossos irmãos, muros de preconceitos, muros de discriminação que separam você dos outros filhos de Deus espalhados nas outras igrejas. Deus quer reunir, reconciliar uns com os outros através da cruz de Cristo. E o verso 15 diz: na sua carne, ou seja, através da morte de Jesus na cruz, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. A lei das ordenanças se refere não aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não fazem separação entre judeus e gregos e gentios, mas a lei cerimonial,
A lei das ordenanças realmente fazia separação entre judeus e gentios. É esta lei que Paulo fala que Jesus Cristo pregou na cruz. Aqueles que não querem guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Queridos, eles usam esse texto para dizer que Jesus Cristo pregou na cruz, destruiu na cruz a lei dos 10 mandamentos. Paulo nem pensou, não subiu à mente de Paulo a ideia de que Jesus Cristo destruiu na cruz os 10 mandamentos. Paulo é muito claro que a fé em Jesus Cristo não destrói a lei. Em Romanos capítulo 3, verso 31, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 3 e o verso 31, o próprio apóstolo Paulo assim afirma: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. A lei de Deus não é anulada pela fé em Jesus Cristo. Paulo, ele era obediente aos mandamentos de Deus, assim como Jesus Cristo era obediente aos mandamentos de Deus. Mas, então, que lei é esta que foi pregada na cruz? A lei cerimonial. A lei que fazia distinção entre povos e povos. A lei que determinava os alimentos que deveriam ser comidos durante a festa dos pães asmos. Na festa dos pães asmos, eles não se alimentavam de pães com fermento, só se alimentavam dos pães asmos, sem fermento. Esta lei cerimonial, que orientava todo o serviço, todo o ritual do santuário terrestre, esta lei caducou, ela deixou de existir, porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz, aquele véu que separava o lugar santo do santíssimo rasgou de cima embaixo. E o santuário da terra deixou de ter valor, porque foi inaugurado o santuário celestial. No santuário celestial é onde Jesus ministra a seu favor e a meu favor. Meu querido irmão, Jesus Cristo destruiu a lei das ordenanças cerimoniais, fazendo dos 2 povos, judeus e gentios, um só povo. E o propósito de Deus hoje é o mesmo. Ele quer união. Ele quer que você ore pelos seus irmãos que não são membros da sua igreja. Você não pode olhar para aquele que não é membro da sua igreja como um perdido e você como salvo. Nós precisamos nos reconciliar, orando uns pelos outros, amando-nos uns aos outros. E agora no capítulo 2 e o verso 16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. A inimizade, ela vem de Satanás, não vem de nosso Senhor Jesus Cristo. No contexto de Efésios 2, 11 a 22, a cruz de Jesus ofereceu 3 grandes recursos aos crentes. Primeiro, os gentios que estavam longe de Deus e de seu povo foram aproximados de ambos, sendo agora filhos de Deus e irmãos dos judeus. Em segundo lugar, a inimizade, aquela inimizade que existia entre judeus e gentios, ela foi destruída. A cruz removeu o que parecia ser o estado permanente de hostilidade em que judeus e gentios eram inimigos. E número 3, no lugar da hostilidade veio a reconciliação. Era plano de Cristo reconciliar ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que você entende por reconciliação? Como é ser reconciliado? Imagine um afastamento sério entre mãe e filha que se estabeleceu ao longo dos anos. Imagine esse rancor sendo dissolvido, essa onda de graça e de perdão e o reencontro entre as duas. Isto é reconciliação. A reconciliação é vivenciada no momento em que um membro da igreja deixa de lado qualquer questão que o separa de outro membro da igreja e então reconhece-o como seu irmão amado. Isto é reconciliação. Reconciliação não é um termo mecânico ou legal, e sim um termo interpessoal que celebra a cura de relacionamentos rompidos, quebrados. Paulo ousou imaginar a poderosa obra de Cristo na cruz
impactando os relacionamentos, não apenas entre indivíduos, mas também entre grupos de pessoas. Paulo imaginou a graça do nosso Senhor Jesus invadindo a nossa vida e destruindo as divisões, as rixas, as brigas, dissolvendo tudo e renovando nossa comunhão e compreensão uns com os outros. De que forma você, meu querido irmão, pode aplicar os princípios que Paulo menciona aqui em Efésios para se reconciliar com alguém? Existe alguém com quem você deve se reconciliar dentro da sua família, dentro da sua igreja? A cruz do nosso Senhor Jesus nos reconcilia uns com os outros e nos reconcilia com Deus, verticalmente e horizontalmente. Que o Espírito Santo produza em você o ministério da reconciliação. Aleluia! Na parte de terça-feira, derrubando a parede da separação. Aqui em Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. Convido você para ler comigo esses dois versos. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um só povo, e derribando a parede de separação que estava no meio. Era uma parede literal, um muro de 1,20 m de altura que separava os gentios, impedindo-os, proibindo-os de entrarem no templo. E ali estavam escritas em latim e grego uma frase que dizia: se você ultrapassar este limite, se você penetrar no templo, você pode ser morto. Queridos, os gentios se sentiam literalmente desprezados. Mesmo aqueles gentios que eram atraídos pelo Deus de Israel, mesmo aqueles que queriam adorar o Deus verdadeiro, eles não podiam entrar no templo. Existia um muro de separação. Jesus Cristo veio destruir este muro de separação para reconciliar os povos, para reconciliar os membros de diversas igrejas, para que não se odeiem, para que não sejam preconceituosos, mas que oremos uns pelos outros e que nos amemos uns aos outros. Por isso aqui está dizendo o verso 15, na sua carne, ou seja, através da morte de Jesus na cruz, desfez a inimizade. Se você é inimigo de alguém, Jesus ainda não entrou no seu coração. Porque quando Jesus entra na nossa vida, ele desfaz as inimizades. Jesus cria em si mesmo, dos dois povos, um só povo, uma só criatura, traz a paz, fazendo a paz. E pela cruz reconcilia ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela as inimizades. Alguns acreditam que o texto de Efésios 2, 14 e 15 ensina que os 10 mandamentos, incluindo o mandamento do sábado, foram abolidos ou postos de lado através da cruz de Jesus. Mas isto não é verdade. Paulo, ao escrever aos Efésios, demonstrou profundo respeito pelos 10 mandamentos como um recurso para moldar o discipulado cristão. Paulo citou o 5º mandamento em Efésios capítulo 6, versos 2 e 3. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versos 2 e 3. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se a intenção de Paulo era destruir a lei dos 10 mandamentos, ele não teria citado este mandamento, que é o 5º mandamento da lei de Deus, em Efésios capítulo 6, versos 2 e 3, honra o teu pai e a tua mãe. Paulo considerava a lei de Deus válida, eterna. Mas o que acabou então na cruz de Cristo? A lei das ordenanças cerimoniais, a lei das ordenanças do ritual do santuário terrestre, porque com a morte de Jesus Cristo foi anulado o santuário da terra e Jesus inaugurou o santuário do céu, onde não precisamos mais sacrificar animais, onde Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, queridos, é bom que entendamos que Paulo tem em alto grau
respeito e consideração para com a lei dos 10 mandamentos. Paulo também na carta aos Efésios cita outros mandamentos. O 7º mandamento, por exemplo, em Efésios capítulo 5 e os versos 3 em diante. Efésios capítulo 5 e os versos 3 em diante. Aqui diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Paulo está falando aqui em Efésios 5:3 que nós não deveremos praticar a prostituição, a impureza. A que mandamento Paulo está se referindo aqui em Efésios 5:3? Quando fala que nós não deveremos nos prostituir, ele está falando sobre o 7º mandamento, que diz: não adulterarás. Paulo também faz referência ao 8º mandamento em Efésios capítulo 4 e o verso 28. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ora, Paulo está falando aqui do 8º mandamento, não furtarás. E Paulo também fala em Efésios 4, 25 sobre o 9º mandamento. Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falem a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual é o mandamento dos 10 mandamentos? Qual é o mandamento que fala sobre não mentir? É aquele que diz: não dirás falso testemunho. Este é o 9º mandamento. E queridos, o 10º mandamento. Paulo também faz referência ao 10º mandamento em Efésios capítulo 5 e o verso 5. Porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo aqui condena o fornicário, ou seja, aquele que transgride o 7º mandamento, ou impuro, aquele que tem pensamentos impuros, ou o avarento, aquele que ambiciona e cobiça as coisas dos outros. O último mandamento diz: não cobiçarás. E Paulo não destrói a lei dos 10 mandamentos, mas enfatiza a necessidade de sermos obedientes aos mandamentos de Deus. Em Romanos 3,31, Paulo diz claramente: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Antes, confirmamos a lei. A fé verdadeira não anula a lei dos 10 mandamentos. A fé verdadeira nos conduz à obediência aos mandamentos de Deus. Salvos unicamente pelo sangue de Jesus Cristo, pela graça de Jesus. Mas todos os salvos pelo sangue de Jesus Cristo se tornam filhos obedientes aos mandamentos de Deus. Por isso que Paulo diz que a fé em Jesus Cristo, a fé que salva, não anula a lei, mas confirma a lei na sua vida, meu querido irmão. Paulo honrou a lei de Deus e mostrou a continuidade e eternidade da lei. Assim, usar estes versos de Efésios capítulo 2, versos 14 e 15, para insinuar que os 10 mandamentos foram abolidos, este é um argumento falso. Este tipo de argumentação não vem de Deus, não vem do Espírito Santo, mas vem daquele que odeia os 10 mandamentos. Satanás odeia os 10 mandamentos da lei de Deus. E é ele que coloca na mente de homens e mulheres este pensamento de que Jesus Cristo pregou na cruz a lei dos 10 mandamentos. Queridos, antes de Jesus morrer na cruz, era pecado matar, roubar, cobiçar, mentir, adulterar. E depois que Jesus morreu na cruz, continua sendo pecado matar, roubar, desonrar pai e mãe. Por isso, meu querido irmão, é um absurdo pensar que a lei dos 10 mandamentos foi abolida. Nós não podemos adorar imagens. Os cristãos evangélicos não adoram ídolos, não adoram imagens e condenam os católicos porque eles adoram imagens e ídolos. Mas onde está o mandamento que proíbe a adoração de ídolos e imagens? É o 2º mandamento da lei de Deus? Então a lei de Deus, os 10 mandamentos estão em vigor para você, meu querido irmão, e para mim. Jesus Cristo quer reunir católicos, evangélicos, cristãos adventistas, cristãos assembleianos. Jesus Cristo quer nos reconciliar uns com os outros. É o sangue de Jesus Cristo que nos salva.
E o sangue de Jesus nos salva dos nossos pecados. E 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Então, uma vez salvos em Jesus Cristo, o Espírito Santo gera em você o espírito de obediência aos mandamentos de Deus. Não vamos viver voluntariamente, conscientemente, transgredindo os mandamentos de Deus. Nosso prazer é obedecer os mandamentos do nosso Pai Celestial. E quando transgredirmos, e quando pecarmos, nós corremos para Jesus, confessamos os nossos pecados e Ele nos perdoa. Queridos, os que são verdadeiramente convertidos a Jesus e salvos em Jesus Cristo, não usarão Efésios 2, 14 e 15 para anular os 10 mandamentos, mas vão deixar que o Espírito Santo produza neles, em mim e em você, o espírito de obediência. Porque o próprio Jesus disse em João 14, 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ainda em João capítulo 14, verso 21, abra sua Bíblia, João capítulo 14 e o verso 21. Convido você para ler comigo. Aquele que tem os meus mandamentos. Que mandamentos? Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. O Deus que se manifestou a Moisés no Monte Sinai era o Deus Filho. Queridos, foi o próprio Deus Filho quem escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E o próprio Jesus Cristo está falando aqui em João 14 e o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Que Jesus coloque em você o espírito da obediência. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Aleluia. Na parte de quarta-feira, Jesus, pregador da paz. Convido você agora a ler comigo Efésios capítulo 2 e os versos 17 e 18. Efésios capítulo 2 e os versos 17 e 18. Leia comigo. E vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Através de Jesus Cristo, todos nós temos acesso ao Pai. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Jesus Cristo, você, meu irmão, se aproxima do Deus Pai. E em Jesus Cristo nós somos salvos, reconciliados. O conceito de paz é importante na carta aos Efésios, visto que a carta começa e termina com a bênção de paz. Paulo diz, e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Este foi o início da carta em Efésios 1, verso 2. Antes, em Efésios 2, versos 11 até o verso 22, Paulo argumentou que Cristo personifica a paz, porque Ele é a nossa paz. E que a sua cruz, a cruz de Cristo, produz paz. Efésios 2, 14 a 16. Cristo não só destrói algo, destrói a hostilidade entre judeus e gentios, mas cria uma nova humanidade, marcada por relacionamentos de reconciliação e de paz. Tal paz não é apenas ausência de conflito e de guerra, mas a verdadeira paz ecoa o conceito hebraico de shalom, a experiência de totalidade e bem-estar, o relacionamento com Deus e com o próximo. Os evangelhos contêm exemplos de Jesus como pregador da paz. Em suas mensagens de despedida aos discípulos, Jesus prometeu a eles e a você: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. João 14, 27. E concluiu Jesus dizendo: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16, 33. Após a sua ressurreição, Jesus, quando apareceu aos discípulos,
repetidamente ele dizia que a paz esteja com vocês. Isso ele falou em João 20, verso 19, verso 21 e o verso 26. Em Efésios 2, 17 e 18, Paulo ressaltou que a pregação da paz de Cristo se estendia além do período do seu ministério terrestre. Jesus anunciou a paz, tanto aos que estavam longe, aos gentios, como para aqueles que pensavam que estavam perto, os judeus. Bendito seja Deus, porque Jesus é a nossa paz. É Jesus Cristo que nos ajuda a viver em paz. A paz de Cristo não é a ausência de conflitos. A paz de Cristo é a presença do amor no coração, para que nos amemos uns aos outros, oremos uns pelos outros, porque Deus é amor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a igreja é um templo sagrado. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Efésios capítulo 2 e os versos 19 a 22. Efésios 2, versos 19 a 22. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros. Você e eu, que não somos judeus, somos considerados como gentios, mas não somos estrangeiros, não somos forasteiros, porque através da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, você e eu somos membros da família de Deus, cidadãos do céu, concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse texto de Efésios 2, verso 19, diz respeito a você e a mim, meu querido irmão. Assim que já não somos estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Existe um privilégio maior do que este? Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando você nasce da água e do Espírito, o nome seu entra para o livro da vida do Cordeiro. Nos tornamos parte da família de Deus na terra, vivendo para representar o nosso Pai, vivendo uma vida gerada pelo Espírito Santo e dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não somente nos gera como filhos e filhas de Deus, mas o Espírito Santo conduz a vida dos filhos de Deus. O Espírito Santo implanta em você o amor de Jesus Cristo, a obediência de Jesus Cristo, o desejo de salvar as pessoas de Jesus Cristo. Queridos, aquela paixão de Jesus pelas almas é implantada no seu coração. Nos tornamos membros da família de Deus. E o verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tudo que os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, tudo que eles escreveram, tudo que eles ensinaram, eles foram guiados pelo Espírito Santo. E nós aceitamos os ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento. Nós estamos fundamentados nos apóstolos e nos profetas. E aqui diz de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus é a pedra fundamental do edifício que se chama igreja. Jesus fundou a igreja. E a igreja não é judaica, a igreja não é gentílica, a igreja é universal. Jesus fundou uma igreja onde judeus e gregos se tornam um só povo, um só rebanho. E o fundamento desta igreja, a pedra principal, é Jesus Cristo. Verso 21, no qual todo o edifício da igreja, não um edifício feito de tijolos ou de pedras ou de concreto. Paulo está falando do edifício da igreja formado por homens e mulheres, seres humanos resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce. Percebam que Paulo está falando de uma igreja viva, dinâmica, que cresce. Prédio de pedra, de tijolos, de concreto, não é uma igreja que cresce. Mas Paulo está falando de igreja indivíduo. Pessoas remidas pelo sangue de Jesus Cristo e que se tornam membros da família de Deus. Essa é uma igreja que cresce para templo santo no Senhor. Deus quer que a santidade dele seja implantada em você.
Sejam santos porque eu sou santo, disse Deus. Deus é santo e os filhos e filhas de Deus precisamos da santidade de Deus. Porque a igreja de Deus é um templo santo no Senhor. E o verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O que quer dizer que a igreja de Deus foi edificada para ser morada de Deus em espírito? Você, comprado pelo sangue de Jesus, meu irmão, você se tornou igreja de Deus. E você se tornou morada de Deus através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, Deus habita em você. O Espírito Santo torna a presença de Jesus real na sua vida. Os discípulos que conviveram pessoalmente, presencialmente com Jesus Cristo, não tiveram uma vantagem sobre você. Porque você, através do Espírito Santo, também tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Jesus Cristo se faz presente na sua vida através do Espírito Santo. Ele fala através do Espírito Santo para você. Ele implanta em você a mente dele através do Espírito Santo. Por isso, o desejo expresso aqui em Efésios 2, verso 22, é que você e eu nos tornemos igreja, edificados sobre o fundamento que é Jesus Cristo, e que nós sejamos morada de Deus, morada através do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para habitar em você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, o capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler então o verso 16. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Jesus Cristo prometeu o Espírito Santo para que ele vivesse em nós, ficasse conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Nós conhecemos o Espírito Santo, porque sentimos o Espírito Santo trabalhando em nós, convencendo-nos do pecado, corrigindo os nossos defeitos, implantando em nós a mente de Jesus. Vós o conheceis, porque habita convosco. O Espírito Santo habita na igreja, não na igreja prédio, não na igreja pedra, tijolo, mas na igreja indivíduos, na igreja formada por homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus. O Espírito habita convosco, estará em vós. Aleluia! Porque o Espírito Santo habita em nós e está em nós. Por isso Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. João capítulo 14, verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus Cristo voltou para viver na vida dos discípulos através do Espírito Santo. Meu querido irmão, você e eu vivemos na era do Espírito Santo, na dispensação, no derramamento do Espírito Santo. Essa é a verdadeira igreja de Deus. A igreja em que o Espírito Santo habita. Você, filho de Deus. Você, filha de Deus. Gerados pelo Espírito Santo. Você e eu somos morada do Espírito Santo. Que o Espírito Santo more e habite em você. Que o Espírito Santo dê para você os traços de caráter de Jesus Cristo, que é o fruto do Espírito Santo. É o amor, é a bondade, é a benignidade, é a fé, é a mansidão, é a temperança, é o domínio próprio. Todos esses traços de caráter de Jesus, o Espírito Santo implanta em você, comunica a vida de Jesus para você. Por isso nós somos igreja de Deus, igreja em que Deus habita através do Espírito Santo. Aleluia! Que Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo. E que você seja um edifício santo, um templo santo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, um templo santo, habitado pelo Espírito Santo. E que as pessoas vejam em você e em mim Jesus. Jesus refletido na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas ações, na nossa maneira de amar e tratar as pessoas. Que Deus dê para você
a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só Ele, Jesus, tem a paz para dar. Amém.